noite a todos. Trago para vocês um abraço do Leon Denise e de todas as casas de Avaré. Uma alegria estar mais uma vez aqui. Eu já estou me acostumando, espero criar raízes, né? Mas hoje eu vim falar para vocês sobre 7 pecados capitais. É um tema assim que à primeira vista parece pesado, mas vocês vão sair daqui hoje, eu garanto que mais leves, ok? E para falarmos sobre os 7 pecados capitais, primeiro nós precisamos entender o que é um pecado capital. E para entender isso, nós temos que dividir a palavra ou conjunção pecado capital em duas coisas, o pecado e o capital, para entendê-lo. O pecado é tudo aquilo que nós fazemos que vai contrariando ou vai contra as leis divinas. Aí é um pecado, ok? Se fosse contra as leis humanas, seria um crime. Então, contra as leis divinas é um pecado. E o capital vem do latim caput, né? Que quer dizer cabeça, líder, chefe, né? Ou comandante, tem vários significados. Então nós podemos ter, além de pecado capital, nós podemos ter problema capital, né? Pena capital. O problema capital seria aquele problema central que cria todos os outros problemas, ok? Ou uma pena, uma condenação, uma pena capital. É a pena que você junta todos os crimes e dá uma pena capital. Ou prisão perpétua, por exemplo. Juntou tudo aquilo, deu-lhe uma pena capital. Então nós podemos entender que o pecado capital concentra todos os outros demais pecados a eles vinculados, que têm relação com ele. Porque pecado existe de todo jeito, né? Então aqueles vinculados ou que se assemelham a ele. Ou seja, os pecados capitais são a fonte, a origem de todos aqueles outros pecados semelhantes. A relação desses 7 pecados capitais foi catalogado na época de Jesus, há 2000 anos atrás. E depois disso, 500 anos depois, foi formalizado quais eram os 7 pecados capitais, repetindo aqueles mesmos 500 anos depois. E oficializado, ele foi no século XII, com a Suma Teológica, documento publicado pelo teólogo São Tomás de Aquino. 7, então, são os pecados capitais do ser humano. Só que, em contrapartida, existe também 7 virtudes que são de elevação espiritual. Todo mundo sabe quem são os 7 pecados, quais são os 7 pecados capitais. Vocês sabem quais são as 7 virtudes capitais? Por falar nisso, alguém já tinha ouvido falar em virtude capital? Se não tinha, eu estou falando hoje pela primeira vez. Eu também não sei se existia esse termo, e se não existia, eu estou criando agora como virtude capital, usando o mesmo conceito de pecado capital. Desses 7 pecados capitais, 4 pertencem ao nosso corpo e 3 ao nosso espírito, ok? 4 do corpo, 3 do espírito. Quais são os do corpo? A preguiça, a gula, a avareza e a luxúria. Quais são a do espírito? A inveja, a ira e a soberba, ok? São 7. 3 do espírito e 4 do corpo. Então vamos começar, então, nós falamos preguiça, gula, avareza e luxúria. Vamos pela ordem, então, os pecados do corpo. A preguiça. O que é preguiça? É a inatividade, desânimo, moleza, apatia, inércia e assim vai. A preguiça, ela se caracteriza no nosso estado de negligência, desleixo, de morosidade, de lentidão, de moleza, ocasionando com isso a falta de capricho ou relaxo, né? A falta de esmero, a falta de empenho, de iniciativa e principalmente a falta de vontade, tá? Isso é a preguiça.
Como nós falamos em virtude capital, qual é a virtude capital da preguiça? Contrária a ela. Então, a virtude que contraria, quer dizer, que a gente consegue corrigir a preguiça, é a diligência. Diligência. Quase ninguém ouve falar nesse termo, né? Diligência. O que seria a diligência? A diligência é o empenho, a aplicação, a dedicação, o interesse. A diligência significa ter ética, ter persistência, ter decisão, iniciativa, objetividade. Consiste na adoção de certos procedimentos cuidadosos para a execução de uma atividade ou de uma tarefa, com muito zelo, com muito carinho, com alegria, prontidão, a fim de realizá-la da melhor forma possível. É completamente o contrário da preguiça. O segundo pecado capital, a gula. A gula é o desejo, o apetite, a voracidade, a gulodice, a esganação, a avidez. Isso é a gula, são todos esses outros vinculados à gula. A gulodice é a busca de um prazer desordenado na comida, na bebida, no fumo, no álcool, na droga e assim por diante. É muito forte no ser humano o instinto de alimentação. Todos nós temos isso. A vontade de comer está em todos nós. Mesmo porque essa é uma questão da nossa sobrevivência. Mas o exagero prejudica a nossa saúde. E qual a virtude capital? Contrária à gula, é a temperança. Temperança. O que quer dizer isso? O autocontrole, a sobriedade, o comedimento, a moderação, o equilíbrio e a parcimônia. E outros tantos. Então a temperança consiste em a nossa necessidade de alimentação, fazê-la de uma forma balanceada, de uma forma livre, de uma forma que não tenha aquelas substâncias que nos envenenem, substâncias que atrapalham no funcionamento do nosso organismo. A temperança é controlar aquele apetite por comida, trazer apenas para o nosso sustento e não para o nosso exagero. E isso tudo se estenda para a comida, bebida e tudo o resto, todos os itens de consumo. O terceiro pecado capital é a avareza, também do corpo. A avareza é a mesquinhez, pão-durismo, né? A gente conhece tanto pão duro nesse mundo, né? O apego, a mesquinharia, a miséria, a sovinice. Quantas pessoas a gente fala, aquele cara é um sovina, né? O que ele é? Ele é avarento. A avareza, ela esconde, vejam bem isso, olha que detalhe. A avareza esconde um enorme medo de não ter as coisas. É um enorme medo de não ter as coisas. Esse medo torna a pessoa avarenta. É aquele medo de não possuir. E isso estimula a cobiça dele por bens materiais. Estimula o amor à mamão, que é o culto ao dinheiro. Estimula ele a possuir. E em vez dele ser o dono daquilo que ele possui, ele se torna escravo daquilo que ele possui. Ele vive servindo aquilo para que aquilo cresça cada vez mais. Qual é o contrário disso, o antônimo? Qual é a virtude capital contrária à avareza? É a generosidade, que quer dizer bondade, benevolência, beneficência, piedade e caridade, né? Essa generosidade o que é? É o desapego aos bens materiais, compartilhando aquilo que você tem com aqueles que têm menos, ou até que nada tem. Esse é o desapego. É dar sem esperar receber. É doar
tendo como reciprocidade, quer dizer, receber de volta apenas aquela sensação agradável, aquele bem-estar maravilhoso de ver que fez o bem a alguém. Esse é o prêmio de doar. É só isso que a gente pode esperar quando a gente doa. O quarto pecado capital é a luxúria. O que quer dizer luxúria? A luxúria está ligada a outros pecados como a libertinagem, sensualidade, obscenidade, incontinência sexual. Isso é luxúria. Então a luxúria consiste basicamente na obsessão e no apego aos prazeres carnais, como a sensualidade que eu já disse, a sexualidade, a avidez por satisfazer esses instintos sem refletir se ao menos está se preocupando com as consequências daquilo que ele pratica, se ele está fazendo mal para alguém, para a sua família ou para a família de outra pessoa. Qual é a virtude contrária à luxúria? Qual é a virtude? É a castidade. Todo mundo já estranha, né? Essa palavra castidade, ela nos remete a alguma coisa que assusta. Mas a castidade não é só aquilo que a gente está acostumado a entender a castidade. A castidade é toda a abstinência, é a continência, é a privação, é a renúncia, é a pureza. Isso também é castidade. A castidade é não cometer adultério, é não buscar os prazeres do corpo fora da situação legalmente constituída que você tem. Não buscar fora da situação que você já tem legalmente constituída. Ok? Então, é uma renúncia consciente, vigilante dos desejos que todos temos no nosso corpo, obedecendo a fins elevados como a dignidade, o respeito, a consideração, a moral e os bons costumes. Isso é a castidade. E o quinto pecado capital? É a inveja. Tá? A inveja já é do espírito, tá? Já não é mais do corpo. A inveja é o desejo, o ciúmes, a ambição, a cobiça. Tem um popularmente dito dor de cotovelo, tá? O que é isso? É a vontade de possuir o status alheio, de possuir as habilidades ou as qualidades do outro ser ou do outro irmão. A incapacidade ou a incompetência de alcançar o que o outro alcançou. Ok? Seja essa incapacidade por limitação física ou intelectual, mas é uma incapacidade de ser o que o outro, né? E isso causa um desequilíbrio na sua autoestima, e essa instabilidade na autoestima causa uma coisa terrível chamada ódio, calúnia, difamação injusta. Tudo isso causado pela inveja. Mas e contrário à inveja? Qual é a virtude capital contrária à inveja? É a caridade, gente. É a caridade. A pessoa caridosa, ela gosta de filantropia, ela tem bondade, ela tem misericórdia, ela faz doação, ela é altruísta. Isto é uma pessoa caridosa. Então a caridade é a virtude do amor ao próximo, da compaixão, da amizade, da simpatia para com os nossos irmãos. É a bondade suprema para consigo mesmo, para com os outros.
é a bondade principalmente para com o ser divino, o nosso Pai. A caridade enobrece o caráter e a alma, gera a paz, a beneficência e ajuda principalmente aqueles que precisam, que são os menos favorecidos. E o sexto pecado capital, que também é do espírito. Esse é terrível, gente. 3 letras. Terrível. Chama-se ira. Ira. Terrível. O que é a ira? Da ira vem a raiva, a fúria, o rancor, a cólera, a vingança, o ódio. Tudo isso advém da ira. Antes disso acontecer, qualquer uma dessas outras começou com a ira. O que é a ira? A ira é a perda do autocontrole e do uso da própria racionalidade. É um desequilíbrio da própria emoção. É uma explosão forte, movida por um sentimento ruim, proveniente de uma culpa ou de uma contrariedade, de uma desilusão ou de um acontecimento inesperado que causa uma revolta. Aí vem a ira. Depois da ira vem tudo aquilo: raiva, fúria, rancor. Em um ataque de ira, pode-se cometer erros gravíssimos. Tamanho o seu poder da ira, de estimular ímpetos maléficos, aflorando instintos animalescos e raivosos que ainda temos dentro de nós. Ela estimula, a ira estimula esses instintos. Mas e contrário à ira? Nós estamos relaxados. Contrário a essa coisa horrível que é a ira, é a paciência, meus irmãos. Tem um nome gostoso de falar, né? Paciência. O que é a paciência? Bom, a paciência estão vinculados outras virtudes, como a mansidão, a serenidade, a impassibilidade, a calma, a paz, a tranquilidade, o equilíbrio. Tudo isso está vinculado à paciência. Então, ser paciente é ter serenidade, paz, harmonia interior, para não perder a calma, não perder o controle diante de qualquer adversidade. Pois todos estamos sujeitos às adversidades. Se não tivermos controle, temos a ira. Se tivermos controle, temos a paciência. Consiste basicamente de tolerância, de indulgência. Eu já falei de indulgência aqui. Indulgência com os erros próprios dos outros. A paciência é a capacidade de suportar os incômodos e dificuldades de qualquer hora. Essa é a paciência. E o último pecado capital qual é, hein? A soberba. O que é soberba? Bom, os demais pecados vinculados à soberba é a empáfia, a arrogância, a altivez, a vaidade, o pedantismo e o orgulho. Esse é terrível. Então, a soberba é a manifestação da arrogância e do orgulho sem precedentes. Isso é soberba. Uma ambição descontrolada por homenagens, por honrarias, por poder e por riqueza. O soberbo tem a autoestima elevada, sente-se autossuficiente em tudo, não precisa de ninguém, e se considera ainda o mais digno de todos os homens. Este é o soberbo. Mas contrário a isso, tem que ter alguma coisa boa, não é isso?
E qual é a virtude contrária ao soberbo? É a humildade. Contrária à soberba é a humildade. Quais são as virtudes que estão vinculadas à humildade? A modéstia, a simplicidade, a naturalidade, o despojamento, a singeleza, a despretensão. Tudo isso é humildade. É um sentimento de igualdade. É um sentimento de total respeito para com o próximo. O humilde tem a consciência da sua própria capacidade, das suas limitações, dos seus conhecimentos, das suas fraquezas e também da sua força. O humilde sabe o que ele realmente é e reconhece seus defeitos, reconhece seus erros e reconhece sua força, sua virtude. Mas principalmente, o humilde reconhece a grandeza e a supremacia do nosso Pai Divino. Esse é o humilde. Mas para a gente compreender bem os 7 pecados capitais e como lidar com tudo isso, nós precisamos ter muita calma, usar até desse último, da humildade, do penúltimo, da paciência, para entendermos como tudo isso existe, como tudo isso funciona, por que existe e para que serve. Se existe é porque alguma coisa serve. Deus não deixaria que isso existisse à toa. Só para atrapalhar, deixa o pessoal ser orgulhoso. Não. Tudo isso tem um motivo. Então nós precisamos olhar com muita calma tudo isso. Vamos ver o que a nossa doutrina fala. Lá na pergunta 605, a resposta é assim, ó. O corpo do homem tem os seus instintos que resultam, os instintos do homem resultam da sensação dos seus órgãos. Prestem bem atenção nisso. Esses instintos que nós temos e que nos levam a cometer às vezes coisas erradas, eles resultam das sensações que os nossos órgãos cobram da gente. Nós somos cobrados pelo nosso corpo. Assim diz a resposta da pergunta 605. Fala mais, o homem encarnado tem dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Pelo seu corpo ele participa da natureza dos animais, vincula-se aos 4 pecados capitais do corpo. E os seus instintos, e pela sua alma ele participa da natureza dos espíritos, a natureza espiritual, ok? Kardec explica melhor isso ainda dizendo sobre essa resposta número 605, ele diz assim, ó, o princípio intelectual e moral, são 2 princípios, existentes no homem, oferecem às suas paixões 2 fontes diversas. Umas provêm dos instintos da natureza, outras das impurezas do espírito. Então, umas do corpo, outras do espírito. Que simpatiza com os apetites animais, aproximando o homem dos brutos. Ao período de brutalidade do início da era hominal. Mas, ao se purificar, ele liberta-se da influência que esses órgãos exercem nos nossos comportamentos. Então, liberta-se da influência da matéria e, livre dessa influência animal, leva-se ao seu verdadeiro destino, que é o progresso e a elevação. Disse assim Kardec. A vida animal é de certa maneira, entendam isso, meus irmãos. Vamos entender o que é pecado, o que é virtude, o porquê que existe um e o porquê que existe outro. Vamos para casa hoje com calma, compreendendo bem o que nós estamos falando aqui. A vida animal é de certa maneira um trabalho preparatório
como se fosse uma germinação, em seguida ao qual aquele princípio inteligente lá do animal sofre uma transformação, uma melhora e se torna um espírito. Aí ele passa à fase humanoide. Então é que começa ainda o período da humanidade, a partir dessa transformação. E com este período de humanidade começa a consciência do seu futuro, o conhecimento do mal e a responsabilidade de seus atos, através daquilo que chamamos de livre-arbítrio. Então nós começamos lá como uma sementinha no período animal e vamos evoluindo. Nós precisávamos naquela época daquilo. Vejam bem, imaginem uma pessoa que seja um gênio. Ele deve se sentir humilhado. Imaginem bem. Uma pessoa, vamos falar Albert Einstein, ele deve se sentir humilhado por ter sido, quando estava no útero materno, um feto que não tinha nem forma. Ele tem que sentir vergonha disso. Depois ele virou um bebê. Ele fazia nas fraldas, número 1, número 2. Ele tem que se envergonhar disso? Albert Einstein fazia nas fraldas. Ele tem que se envergonhar disso, gente? E depois, ele virou uma criança, não sabia andar de bicicleta, não sabia falar, não sabia escrever. Ele tem que se envergonhar? Albert Einstein, quando era criança, não sabia escrever. E daí? Aí depois ele virou adolescente, irresponsável. Albert Einstein, quando foi adolescente, era irresponsável. E assim foi, cometendo erros condizentes com o seu estágio. Está ficando claro isso? Um belo dia ele se tornou um gênio, um exemplo para todos nós, um dos maiores cientistas, uma das maiores inteligências. Ele tem que se envergonhar de todo esse passado? Então, meus irmãos, assim é a nossa trajetória também na vida espiritual, na nossa evolução. Essa é a nossa trajetória. Da mesma forma que nós estamos olhando agora a trajetória do Albert Einstein aqui na Terra, Deus olha a nossa trajetória espiritual assim também. Quando nós éramos bebê espiritual, ou quando a gente estava no útero, ou seja, nós éramos animais, era uma sementinha. Eu tenho que me envergonhar que um dia eu fui um animal? Se for, eu vou me envergonhar de ter sido um feto. Então, nossa evolução é isso. E usando desses parâmetros comparativos, é que devemos compreender que cada uma de nós comete ainda os pecados que a nossa atual evolução espiritual admite. Nós somos todos iguais? Nós estamos no mesmo grau de evolução? Um comete um erro, o outro não. Aquele está naquela fase de evolução, o outro está na outra. Então todos esses vícios que são considerados pecados, hoje, eles são pecados para um grupo de pessoas que já atingiram um nível de evolução. Para outros ainda não, porque eles ainda não têm a compreensão. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem nada foi dado, como é que pode cobrar? Como é que a gente corrige isso? Como é que a gente corrige os nossos pecados? Se eu tenho uma sala escura, essa está tudo apagado, eu não gosto da escuridão. Ninguém vai gostar de ficar aqui dentro no escuro. O que a gente faz? Acende a luz. Contra a escuridão, eu arrumei alguma coisa mais forte do que a escuridão. Corrigi a escuridão? Acabou o nosso problema? Estamos todos bem? E os nossos pecados, como é que a gente corrige, gente? Como é que eu corrijo a preguiça?
Uma virtude contrária a ela, diligência. Como é que eu corrijo a gula? Com a temperança. Como é que eu corrijo a avareza? Com a generosidade. E a luxúria? Com a castidade. E a inveja? Com a caridade. A ira com a paciência e a soberba com a humildade. Então, meus irmãos, não fiquem tentando acabar com os seus pecados. Não vai conseguir. Se apagar a luz e eu falar para vocês, vamos acabar com a escuridão, vocês vão tentar acabar com a escuridão, não vai acabar. A não ser que acenda a luz, que é algo mais forte e contrário. Então não adianta tentar acabar com a preguiça, você tem que estimular a sua diligência. Aí a preguiça some, porque ela fica para trás. Como é que você combate a sua gula? Eu sou guloso e vou continuar sendo guloso a vida inteira. Eu não posso negar isso. Mas com a temperança eu controlo a minha gula. Vocês devem estar vendo que eu estou mais magrinho. É verdade. E assim, meus irmãos, vamos combatendo os nossos erros, nossos pecados, os nossos vícios, fazendo coisas ao contrário daquilo, melhorando aquilo. Então o que nós temos que fazer? Temos que transformar os nossos pecados em virtudes, não é isso? Não adianta eu tentar combater aquilo, eu vou praticar a virtude. Esqueça o pecado, pratique a virtude. E o pecado some como sumiu a escuridão na hora que eu acendi a luz. Simples assim. Então, para combater os pecados com virtude, eu tenho que deixar brotar em nós as virtudes. Vamos estimulá-las a crescer, a florescer, a produzir frutos. E esses frutos virtuosos saciarão a nossa fome de progresso. A doutrina espírita nos esclarece de que não há milagres, de que não há privilégios, de que não há interferência de Deus e nem dos amigos espirituais na vida de quem quer que seja, que não faça o mínimo esforço próprio em crescer e em evoluir. Ou você age por você, ou você não tem ajuda nenhuma, você não tem milagre nenhum, você não tem apoio nenhum. E a doutrina também nos adverte que não nos adianta não fazer o mal, mas o que é necessário para nós é fazer o bem. A nossa doutrina nos ensina isso. Então não é a preocupação em não fazer o mal, e sim a preocupação em fazer o bem, para que consigamos, fazendo o bem, evoluir e chegar ao nosso destino de nos tornarmos espíritos puros. Recordemos-nos, finalmente, dos ensinamentos de Jesus, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: ajuda-te e o céu te ajudará. Estimule as tuas virtudes, que o céu te ajudará. E façamos cada um a sua parte, para que a Terra possa realmente se transformar em um planeta de regeneração, em que os maiores beneficiados seremos todos nós, porque já estaremos com isso numa condição diferente, na condição de espíritos melhorados. Que Deus nosso Pai nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muito obrigado pela oportunidade.